O próprio nome Satanás já nos dá uma ideia clara do papel dessa figura. Derivado da palavra hebraica Satan, significa adversário ou acusador. Isso imediatamente coloca Satanás como uma figura de oposição e conflito. Ele está em contraste direto com Deus, representando a antítese das qualidades divinas. Enquanto Deus incorpora amor, compaixão e perdão, Satanás incorpora tentação, engano e destruição. Ele é a personificação de tudo que se opõe à vontade de Deus e busca desviar a humanidade de seu caminho. Essa oposição fundamental forma o cerne da existência de Satanás. Ele é o antagonista eterno, a corporificação do mal que desafia os justos e os tenta a se afastarem de seu caminho. No entanto, é importante notar que Satanás não é necessariamente uma entidade única e toda-poderosa, da mesma forma que Deus é frequentemente percebido. Em vez disso, ele representa uma força, uma ideia, uma manifestação dos impulsos mais sombrios que residem em todos nós. Esse conceito de Satanás como uma representação da luta interna é particularmente relevante quando consideramos a condição humana. Todos nós enfrentamos tentações, experimentamos dúvidas e lutamos com as complexidades do bem e do mal. De muitas maneiras, Satanás incorpora essas batalhas internas, dando forma aos desafios que enfrentamos em nossas próprias vidas. Em última análise, entender Satanás requer entender sua natureza como o adversário. Ele é a personificação da oposição, o tentador, o acusador e a representação de nossas próprias lutas internas. Ao explorar essas facetas, podemos começar a desvendar o legado complexo e duradouro dessa figura enigmática e misteriosa. A história de Satanás é frequentemente entrelaçada com a figura de Lúcifer, um anjo caído, expulso do céu por sua rebelião contra Deus. Esta narrativa tem sido um tema central em muitas tradições religiosas e culturais ao longo dos séculos. Essa narrativa, embora não seja explicitamente detalhada na Bíblia, se enraizou no imaginário popular, adicionando outra camada de complexidade às origens de Satanás. A história de Lúcifer tem sido interpretada de várias maneiras, refletindo as preocupações e valores de diferentes épocas. Lúcifer, frequentemente descrito como um ser de imensa beleza e luz, permitiu que o orgulho o consumisse. Sua queda é vista como um exemplo clássico de como até mesmo os seres mais perfeitos podem ser corrompidos pelo orgulho e pela ambição. Esse ato de desafio à ordem divina levou à sua expulsão do céu, transformando-o na corporificação das trevas e do mal. A transformação de Lúcifer em Satanás é um dos momentos mais dramáticos e significativos na mitologia religiosa. Essa queda da graça é frequentemente vista como a gênese de Satanás, marcando sua transformação de um ser celestial no príncipe das trevas. Este evento é um ponto de inflexão crucial na narrativa, simbolizando a luta eterna entre o bem e o mal. A rebelião de Lúcifer e dos anjos caídos levanta uma questão fundamental sobre a natureza do livre-arbítrio e as consequências de escolher o orgulho em vez da obediência. Esta questão tem sido um tema central em muitos debates teológicos e filosóficos. Lúcifer, em sua perfeição celestial, teve o livre-arbítrio para desafiar Deus? Esta pergunta nos leva a refletir sobre a natureza do livre-arbítrio e a responsabilidade pessoal. E se sim, sua queda foi um resultado predeterminado ou uma consequência trágica de suas próprias escolhas? A ideia de destino versus livre-arbítrio é uma das questões mais intrigantes e debatidas na teologia. Essas perguntas têm alimentado debates teológicos durante séculos, sem respostas fáceis. Filósofos e teólogos continuam a explorar essas questões, buscando entender a natureza do mal e a condição humana. No entanto, a história da rebelião de Lúcifer serve como um conto de advertência,
destacando os perigos do orgulho e o potencial de até mesmo os seres mais radiantes sucumbirem às trevas. Esta narrativa tem sido usada para ensinar lições morais sobre humildade e obediência. A associação com Lúcifer complica ainda mais a imagem de Satanás, adicionando uma camada de tragédia e complexidade ao seu caráter. Ele é visto não apenas como um vilão, mas como uma figura trágica que caiu de uma grande altura. Ele não é mais simplesmente uma força do mal, mas um anjo caído, um ser que antes se alegrava na luz divina, mas escolheu um caminho diferente. Esta dualidade torna a figura de Satanás ainda mais fascinante e complexa. Essa narrativa adiciona uma camada de profundidade e intriga à figura de Satanás, tornando-o uma figura mais convincente e duradoura nas narrativas religiosas e culturais. A história de Lúcifer e sua transformação em Satanás continua a capturar a imaginação das pessoas, inspirando arte, literatura e reflexão espiritual. Uma das imagens mais marcantes de Satanás é sua representação como a serpente no Jardim do Éden, uma figura que tem intrigado e assustado a humanidade por séculos. Essa narrativa bíblica apresenta Satanás em sua forma mais astuta e enganosa, uma criatura que usa a inteligência e a manipulação para alcançar seus objetivos. Usando truques e tentações, ele desvia a humanidade do caminho certo, explorando suas fraquezas e desejos mais profundos. A história gira em torno de Adão e Eva, os primeiros humanos, que viviam em um paraíso onde tinham acesso a tudo, exceto ao fruto proibido da árvore do conhecimento, uma árvore que simbolizava a linha entre a obediência e a rebeldia. Satanás, disfarçado de serpente, se aproxima de Eva e a tenta com o fruto proibido, prometendo conhecimento e iluminação, algo que parecia irresistível para ela. Ele se aproveita da curiosidade dela e do desejo por sabedoria, convencendo-a a desobedecer à ordem de Deus, uma decisão que mudaria o curso da história humana. Eva, por sua vez, tenta Adão, e juntos eles sucumbem ao engano da serpente, compartilhando o fruto proibido e selando seu destino. Esse ato de desobediência tem consequências profundas, levando à sua expulsão do Jardim do Éden e à introdução do pecado e do sofrimento no mundo, uma mudança drástica de seu estado original de inocência e felicidade. A serpente, representando a natureza astuta e manipuladora de Satanás, torna-se um símbolo de tentação e do poder sedutor do conhecimento proibido, um tema recorrente em muitas culturas e religiões. A história do Jardim do Éden destaca o papel de Satanás como um mestre da decepção e um manipulador do desejo humano, alguém que entende profundamente as fraquezas humanas. Ele não força Adão e Eva a desobedecer a Deus. Em vez disso, ele os apresenta a uma oferta tentadora, explorando suas vulnerabilidades e conduzindo-os por um caminho de sua própria escolha, um caminho que parecia promissor, mas estava cheio de armadilhas. Essa narrativa serve como um conto de advertência sobre os perigos da tentação, a importância da obediência e a necessidade de discernimento, e as consequências de buscar conhecimento fora da vontade de Deus, um ato que pode levar à ruína e ao sofrimento. Ela estabelece Satanás como um adversário astuto, capaz de usar táticas sutis para atingir seus objetivos e perturbar a ordem divina, sempre à espreita para explorar as fraquezas humanas. O livro bíblico de Jó apresenta uma faceta diferente do papel de Satanás, retratando-o como um testador da fé e um desafiante da retidão humana. Jó, um homem conhecido por sua piedade e devoção inabalável a Deus, torna-se objeto de uma aposta divina entre Deus e Satanás. Satanás argumenta que a retidão de Jó deriva das bênçãos concedidas a ele por Deus. Ele sugere que, se Jó fosse privado de sua riqueza, saúde e família,
ele certamente amaldiçoaria a Deus e abandonaria sua fé. Deus, confiante na fé inabalável de Jó, permite que Satanás o teste, submetendo Jó a uma série de dificuldades inimagináveis. Jó perde seus bens, seus filhos e sua saúde, mas se recusa a amaldiçoar a Deus. Ele luta com a injustiça de seu sofrimento, questionando as razões por trás de suas desgraças. No entanto, durante tudo isso, ele mantém sua fé, demonstrando a profundidade de sua devoção e a resiliência do espírito humano diante da adversidade. A história de Jó destaca o papel de Satanás como um acusador, desafiando constantemente a sinceridade da fé humana e buscando expor quaisquer rachaduras em sua devoção. Ele atua como um contraponto a Deus, destacando as complexidades da fé e os desafios de permanecer firme diante do sofrimento. A história de Jó também serve como um testemunho do poder duradouro da fé, demonstrando que a verdadeira devoção pode resistir até mesmo às provações mais angustiantes. Ela ressalta a ideia de que a fé não se trata de obediência cega ou recompensas materiais, mas de confiança inabalável em Deus, mesmo nos momentos mais escuros. Através de sua jornada, Jó nos mostra que a verdadeira fé é testada e fortalecida nas adversidades e que a devoção genuína não depende de circunstâncias favoráveis. A história de Jó é um lembrete poderoso de que a fé verdadeira é uma força que pode sustentar a alma humana, mesmo quando tudo parece perdido. Ela nos desafia a refletir sobre a natureza de nossa própria fé e a encontrar força em nossa devoção, independentemente das provações que enfrentamos. Através das provações de Jó, somos convidados a considerar a profundidade de nossa própria fé e a resiliência que podemos encontrar em tempos de dificuldade. A história de Jó é, em última análise, uma celebração da força espiritual e da capacidade humana de perseverar, mesmo quando confrontados com os testes mais severos. Ela nos lembra que a verdadeira fé é uma jornada contínua, cheia de desafios e momentos de dúvida, mas também de crescimento e fortalecimento espiritual. Através de sua história, Jó nos ensina que a fé pode ser uma fonte de grande força e consolo, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A história de Jó também serve como um testemunho do poder duradouro da fé, demonstrando que a verdadeira devoção pode resistir até mesmo às provações mais angustiantes. Ela ressalta a ideia de que a fé não se trata de obediência cega ou recompensas materiais, mas de confiança inabalável em Deus, mesmo nos momentos mais escuros. Ela nos desafia a refletir sobre a natureza de nossa própria fé e a encontrar força em nossa devoção, independentemente das provações que enfrentamos. Através das provações de Jó, somos convidados a considerar a profundidade de nossa própria fé e a resiliência que podemos encontrar em tempos de dificuldade. A história de Jó é, em última análise, uma celebração da força espiritual e da capacidade humana de perseverar, mesmo quando confrontados com os testes mais severos.